Boa tarde. Hoje é terça-feira, 17 de dezembro. Resgate de 33 pitbulls achados em chácara termina após 17 horas de força-tarefa em Itu. Denúncia apontou à Polícia Civil de Itu, interior de São Paulo, que cachorros estavam na propriedade. Segundo a polícia, peruano flagrado em uma rinha em Mariporã era responsável pelo local. A Polícia Civil finalizou na tarde desta terça-feira o resgate dos 33 cachorros da raça Pitbull encontrados na região do Chácaras Reunidas IP, em Itu. Os animais foram levados para entidades para serem medicados. Na força-tarefa participaram voluntários e representantes de ONGs de várias cidades da região de Sorocaba e da Grande São Paulo. A veterinária Patrícia Daut, presidente da ASPA Itu, foi até a chácara e identificou situações de maus tratos. A maioria, segundo ela, estava magra e doente. De acordo com a polícia, foram encontrados indícios de que os cachorros eram alimentados com restos dos outros animais mortos que eram criados na propriedade, como bodes e gambás. Segundo uma pessoa que trabalha no local, disse à polícia, a área estava sob a responsabilidade de um dos peruanos presos em Mariporã. Em uma operação que fechou uma rinha internacional em Mariporã. A defesa dele não foi localizada. Eu vou fazer de novo que eu não gostei. Errei demais. Para falar daquela história horrível em São Paulo, daquela rinha de pitbulls, a polícia de São Paulo libertou mais de 30 cães encontrados num outro lugar, suspeitos de treinar animais para essas rinhas. Para os investigadores, os cachorros eram de um dos homens presos naquela operação que a gente mostrou aqui ontem em Mariporã, na Grande São Paulo. Rodrigo Bocardi segue acompanhando os detalhes dessa história horrível, né? Rodrigo, bom dia para você. Aliás, todos os presos naquela operação, praticamente todos, apesar de presos em flagrante, foram soltos. Só tem um que continuou preso. Isso, um continuou preso, vai responder aí preso a esse processo. Os outros 40, um bom dia para você, para o Chico, bom dia a todos. As outras 40 pessoas detidas vão responder pelos crimes em liberdade. A repórter Karina Rocco, ela está em Itu e tem mais informações, unindo as duas coisas, os cães que foram encontrados lá em Itu e a possível associação com a rinha que ocorreu no final de semana em Mariporã, aqui na região metropolitana. Bom dia a todos. A gente fala ao vivo aqui da chácara em Itu, onde os policiais, então, da Polícia Civil aqui de Itu, encontraram 33 cães da raça Pitbull. Esses cães estão acorrentados aqui na chácara. É uma chácara muito grande, mas como vocês podem ver, por onde se olha, a gente vê cães acorrentados. Cães que têm pouca água, pouca comida, uma condição de maus tratos. E foi por isso que a polícia chegou até esse local. Foi por meio de uma denúncia de que esses animais estariam sofrendo maus tratos e participando de rinhas. Para a polícia não há dúvidas de que essa chácara aqui funcionava como criação, preparação e também treinamento e para as lutas desses animais em rinhas. Esses animais, eles, até onde se sabe, segundo a polícia, são de um peruano. Esse peruano foi preso na operação do fim de semana, entre os 41 presos na operação em Mariporã, na Grande São Paulo, no fim de semana. 41 pessoas foram presas lá, a polícia encontrou 19 animais, lá acontecia uma rinha internacional de cães, animais muito machucados, um deles já estava morto. Ontem houve audiência de custódia dos 41 presos, 4 estrangeiros, entre eles o peruano, que é dono dos cães aqui de Itu. A justiça liberou 40 pessoas depois do pagamento de fiança. Entre os libertados está o médico e o veterinário, que, segundo a polícia, eram os responsáveis por medicar esses animais depois das lutas, depois que eles estivessem muito machucados. Então, é uma situação bastante complicada, viu, Rodrigo? Aqui agora o trabalho é de pessoas ligadas a associações de proteção aos animais para tentar resgatar esses animais, mas o transporte é bastante difícil, porque esses animais já estão bastante estressados, são animais que foram treinados para lutar com os seres humanos, eles são bastante dóceis, mas eles já avisaram aqui que com outros animais eles são bastante agressivos. Eu volto com você. Ok, Karina, obrigado. Viu, aliás, sobre os cães da raça Pitbull que estavam na chácara em Mariporã,
21 deles foram levados por voluntários para ONGs e clínicas veterinárias. Muitos, obviamente, com ferimentos graves provocados aí pelas mordidas durante as brigas. Os cães poderão ser adotados depois que forem liberados pela justiça. Bom, e ainda sobre animais maltratados, 172 mil cães e gatos estão nas ONGs de todo o país à espera de adoção. E esse número pode aumentar ainda mais. A recepção é sempre uma festa. Focinho na cerca, pulos para tentar alcançar a mão da gente. Lambidas, muitas lambidas. Ai, 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 ai. Olhando assim, é difícil acreditar que alguém teve a coragem de um dia abandonar esses animais. 700 cães e gatos hoje são cuidados nesta chácara de uma ONG, na Grande São Paulo. Alguns são soltos na rua porque tem problemas que não... Ou a pessoa não quer tratar ou não tem cura, por exemplo, alguns problemas de pele. Então a pessoa simplesmente solta na rua, né? Abusar, maltratar, ferir ou mutilar animais pode dar até 1 ano de cadeia. Como esses homens que acabaram presos depois de serem flagrados abandonando um cachorro numa estrada no interior de São Paulo. Esse outro motorista, também no interior paulista, foi visto atirando com toda a força um gato pela janela do carro. O bicho cai e foge. O homem ainda não foi identificado. O Instituto Pet Brasil mapeou situações como essa pelo país. Hoje, o Brasil tem cerca de 140 milhões de animais domésticos. Desses, quase 4 milhões estão em situação de vulnerabilidade. As ONGs abrigam 172 mil animais que foram abandonados e estão à espera de adoção. A coordenadora do estudo faz um alerta para quem pensa em ter um animal. Precisa avaliar se ela tem condições financeiras para dar suporte para esse animal. Ele vai ficando mais velho, pode ser que ele desenvolva algum problema, então vai ter que ter mais cuidados. Então existe um investimento para o bem-estar desse animal que precisa ser considerado. Muita gente prefere adotar os filhotes porque é mais fácil de ensinar as regras da casa, onde é que faz o xixi, onde é que fica a comida. Mas esses 3 aqui são a prova de que está faltando gente para adoção. Eles estão há pelo menos 6 meses na fila de espera. O Spencer, esse mais clarinho aqui, está esperando há 9 meses. Pior é quando o animal é adotado e depois devolvido. Muito traumático. Você vê ele bem abatido, quieto nos cantos. Sofre muito. É que nem a gente, né? Quando é abandonado. A pena para quem maltrata ou abandona animais vai de 3 meses a 1 ano de prisão e multa, viu, Chico e Ana? É quanta maldade, né? Agora, cuidar dos bichos pode tornar os homens melhores, quem sabe? Falou. Falar do caso dos cães, né? Cães maltratados. 2 dias depois daquele flagrante de cães numa rinha aqui na Grande São Paulo, a polícia encontrou 33 pitbulls numa chácara em Itu, no interior do estado, e todos estavam com sinais de maus tratos. Alguns cães estavam amarrados com correntes debaixo de chuva. Outros ficavam trancados no espaço sujo e sem ventilação. Os policiais que participaram da operação não têm dúvidas de que os animais encontrados aqui eram usados em rinhas. Eles dizem que este espaço servia para brigas entre animais, inclusive com 2 portões separados para a entrada dos cães. A polícia apreendeu anabolizantes e essa esteira adaptada para o treinamento dos animais. Até uma piscina era usada para o condicionamento dos cães. Tem um mínimo de cuidado, não tem um mínimo de higiene, diversas bacias estão com bolor, os animais estão com doenças de pele, visivelmente debilitados fisicamente, muito magros. Enfim, é claro, maus tratos. Desde ontem, os animais estão sendo retirados da chácara por representantes de ONGs. O advogado da dona da chácara disse que o espaço é alugado por um peruano. Segundo a proprietária, o peruano é que residia aqui. Mas ela desconhecia que esses cães que aqui estariam envolvidos em qualquer ato que fosse ilegal. De acordo com a polícia, o peruano Brian Luiz Escobar está entre os 41 presos no fim de semana numa rinha de pitbulls em Maiporã, na Grande São Paulo. 23 cães estavam na chácara. 3 morreram. 40 pessoas, inclusive o peruano, foram liberadas e respondem em liberdade por associação criminosa, maus tratos a animais e jogos de azar.
A pena por esses crimes pode passar de 5 anos de prisão. Só o organizador da rinha continua preso. A pena tem que ser realmente severa. Todo o trabalho que é feito, todo o trabalho policial, e nada muda. Então a gente precisa de quê? Aumentar a cadeia para maus tratos. A gente tentou ouvir o peruano Brian Escobar, mas até agora nada, a gente não conseguiu contato com ele. E em Brasília, uma comissão especial da Câmara aprovou o projeto de lei que amplia a pena por maus tratos a cães e gatos. Hoje é o seguinte, a punição é de 3 meses a 1 ano de prisão, mais uma multa. Agora, pelo projeto, essa pena sobe para 2 a 6 anos de prisão, mais multa e também a pessoa ainda perde a guarda do animal. A mudança ainda não está valendo, né? Agora esse texto vai ser analisado pelo plenário da Câmara e depois, então, segue para o Senado. Olha só, 33 cães da raça Pitbull foram encontrados ontem em uma chácara em Itu, no interior de São Paulo. A polícia está investigando se isso tem alguma relação com aquele caso horrível de rinha em Mariporã, que a gente mostrou ontem aqui. A repórter Karina Rocco, ela está lá em Itu e tem mais informações para a gente ao vivo. Bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia para você, bom dia a todos. A gente fala ao vivo, então, dessa chácara, fica na zona rural aqui de Itu. Como vocês podem ver, é uma chácara grande, mas para onde a gente olha, tem cães da raça Pitbull. 33 cães foram encontrados aqui ontem, quando a polícia chegou. São cães que vivem acorrentados, as correntes têm aí no máximo 3 metros, então um espaço muito pequeno, pouca comida, pouca água, condições, segundo as pessoas que são de ONGs aqui de proteção aos animais, esses animais estão vivendo em condições subhumanas aqui. E os policiais chegaram até esse local por meio de uma denúncia anônima. Denúncia de que esses animais estavam sofrendo maus tratos, e quando chegaram aqui e conversaram com a caseira da chácara apontou o responsável por esses animais, um peruano. Esse peruano tinha sido preso lá na operação em Mariporã, na Grande São Paulo. Ele é um dos estrangeiros presos nessa operação que aconteceu no fim de semana. Lá os policiais encontraram 19 cães, um já estava morto, outros muito machucados. Segundo a polícia, as pessoas participantes dessa rinha aí lá, estaria acontecendo uma rinha internacional de cães e eles organizavam essas rinhas por meio de grupos de WhatsApp. 41 pessoas foram presas nessa operação. Ontem, depois da audiência de custódia, 40 pessoas foram liberadas, entre elas o médico e o veterinário, que seriam os responsáveis por medicar esses animais que já estavam muito machucados depois de participar das lutas. A única pessoa que permanece presa é Joy de Lucena Rodrigues. Ele tem 40 anos, é comerciante e ele foi apontado como o organizador do evento. Essa pessoa continua presa. Todos eles devem responder por associação criminosa, maus tratos contra animais com agravante de morte e também jogo de azar. Aqui na chácara, a gente estava conversando com os policiais daqui da Polícia Civil de Itu, que foi quem investigou todo esse caso. A denúncia começou a chegar até os policiais depois da divulgação da operação em Mariporã, que segundo os policiais, os animais aqui estavam sendo retirados. Esses animais, então, estariam participando de lutas. Para os policiais, não há dúvidas disso. Aqui, eles encontraram esteiras que eram para treinar esses animais, viu, Rodrigo? E até anabolizantes para aplicar nesses animais. Olha, até difícil de assimilar essa situação que a gente encontrou aqui, viu? Um horror mesmo. E ficou a resposta da justiça aí, né? E se a justiça ela é um espelho da sociedade, eu não sei se refletiu muito bem o desejo de todos aí, né? Deste caso especificamente. É o que mais se comenta, é o que mais se fala. Ficou um preso dos 40 que estavam ali naquele ambiente. E agora mais essa aí, falta só fazer a ligação efetiva de uma coisa com a outra. Obrigado, viu, Karina? Os cães que foram resgatados no final de semana em Mariporã, eles estão internados em tratamento. Todos os cachorros foram socorridos por voluntários e veterinários. Muito tratamento e bastante carinho. Ah, que delícia! Assim foi o primeiro dia dos cães trazidos para esta ONG na capital. O Alessandro pegou 11 para cuidar. Vai ter bastante trabalho. Com o ser humano, eles já estão prontos, eles são amorosos com os seres humanos. O que eu tenho que trabalhar agora é tentar diminuir essa agressividade com outros cães, porque eles foram treinados para isso, foram condicionados a isso. Nesta outra ONG, em Ribeirão Pires, 7 cachorros estão em observação. São os que estavam mais machucados e agora são tratados até em UTIs. Um deles morreu durante a madrugada.
Eles estão em choque e eles têm o problema da infecção, porque eles abrem feridas e aí as feridas não são tratadas, então eles têm infecção posterior também das brigas. Os cães poderão ser adotados depois que forem liberados pela justiça. Pitbulls usados em rinhas são resgatados em canil clandestino em São José dos Pinhais, diz polícia. 5 animais foram encontrados em situações de maus-tratos nesta terça-feira. A interdição de canil foi desdobramento da operação que resgatou 19 cães e prendeu 41 pessoas em Mariporã. 5 pitbulls usados em rinhas de cães foram resgatados em um canil clandestino interditado pela Polícia Civil nesta terça-feira, no bairro Gatupê, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A interdição foi um desdobramento da operação que resgatou 19 cachorros e prendeu 41 pessoas em uma rinha em Mariporã, no sábado. Churrasco com carne de cachorro era servido aos participantes da rinha, conforme a polícia. Uma mulher presa da operação é a dona de casa onde estava instalado o canil. Segundo a polícia, a descoberta desse local há cerca de 2 meses deu início às investigações da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba, com apoio da Polícia Paulista. O delegado Matheus Laiola afirmou que a Justiça concedeu liberdade à mulher mediante pagamento de fiança. Vamos pedir a prisão novamente, disse. Segundo ele, um médico veterinário voluntário de uma ONG, que foi ao local com a polícia, constatou que nos 5 animais há marcas de brigas. Um dos 19 cães encontrados em São Paulo tinha saído desse canil. A polícia informou também que animais desse local foram levados para rinhas da República Dominicana. Nessa terça, de acordo com a polícia, os cães estavam sem água, sem ração e amarrados em correntes curtas. Os cães foram levados para atendimento veterinário e serão castrados, conforme a polícia. Depois, a ONG avaliará se eles poderão ou não ser adotados. E a gente mostrou também o fechamento de um canil clandestino em São José dos Pinhais. De acordo com a polícia, os cães eram usados em uma rinha, cães da raça Pitbull. Vanessa Rumor traz mais informações para a gente agora. Explicando para o pessoal de casa, toda aquela operação que aconteceu no fim de semana lá em Mariporã, que é uma cidade da Grande São Paulo, né, que repercutiu tanto, com imagens tão tristes, toda a investigação dessa operação começou a partir desse canil, dessa casa que fica aqui no bairro Guatupê, em São José dos Pinhais. Então, os policiais da Delegacia do Meio Ambiente aqui de Curitiba, um trabalho da equipe daqui com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, eles receberam denúncias aqui dessa casa, começaram a investigação aí de em torno de 2 meses e, portanto, eles chegaram até aquela rinha lá em São Paulo no fim de semana, onde 41 pessoas foram presas. E uma dessas pessoas que foi presa no fim de semana é a dona, segundo a polícia, é a dona dessa casa aqui, desse canil. Ainda de acordo com os policiais, com as investigações, alguns dos cães que participavam dessas rinhas custavam até 50 mil reais, chegavam a valer até 50 mil reais. E entre os 19 cães que foram apreendidos e recolhidos lá em São Paulo, um deles é daqui desse canil. Outros cães daqui desse canil chegaram a participar de rinhas internacionais no Caribe. Segundo a informação aqui da equipe de investigação, o dono aqui dessa casa, o dono desse canil, teria ido para a República Dominicana, que é uma ilha super famosa do Caribe, participar de uma rinha internacional levando cachorros e toda a despesa dele foi paga em hotéis de luxo, em hotéis 5 estrelas. Esses cães agora foram encontrados 5 aqui nesse canil, com sinais de maus tratos, com cicatrizes, machucados, provenientes aí de outras brigas com cães, de outras rinhas. Esses cães, eles vão ser levados daqui a pouco para uma ONG, que é parceira da delegacia, e eles vão passar primeiro por um atendimento de um veterinário, fazer uma avaliação, e depois eles vão ser castrados para evitar reprodução, porque segundo a informação da polícia, aqui também era um local de reprodução desses animais, especificamente para rinha e para venda. Então esses animais eles vão ser castrados e depois eles vão ser avaliados para ver se eles têm condições de serem adotados ou não. Então mais um trabalho da Delegacia do Meio Ambiente aqui de Curitiba, com o fechamento desse canil, um desdobramento dessa operação do fim de semana que aconteceu lá no estado de São Paulo e que começou aqui na nossa região. Parracho. Obrigado, Vanessa Rumor. Cidadão de bem, médico apoiador da Lava Jato, homens
presos por se divertirem com o sofrimento de cães. O médico Leônidas Bueno Fernandes Filho, preso na rinha de cães em Mariporã, é o que se pode definir como cidadão de bem. Em seu perfil no Facebook, ele publica mensagens de apoio ao combate à corrupção, com apoio a Jato, memes contra Lula e outras lideranças de esquerda, e até um post indignado com a morte de uma onça que participou de um evento do exército no Amazonas. Ao ser preso, tentou convencer os policiais de que estava ali para buscar um pitbull que lhe havia sido dado de presente. Ele mora em Goiânia, a quase 1.000 quilômetros de Mariporã, e foi buscar um cachorro lá? História que os policiais não engoliram. Um vídeo gravado no momento da prisão mostra o médico tentando se explicar. Alguém diz a ele que está sentado num cercado de madeira e com os braços para trás. Põe os bichinhos para brigar. Não tem vergonha na cara, não? Ele faz sinal de que não estava ali para participar da rinha. Estava fazendo o que aqui, então? O médico responde. Eu vim buscar um cachorro que um amigo deu. O interlocutor, supostamente policial, comenta. Aqui é tudo santo. Os vagabundos são todos santos. A cara dos vagabundos aqui. Outro comenta. Você vai ver a cela em que você vai parar. O suposto policial diz. Vai dormir de conchinha agora. O outro adverte. Olha aqui. Vagabundo tem cachorro. A hora em que forem mostradas as fotos dos cachorros, vão falar. Olha aqui quem é o responsável. Vagabundo é como o policial se refere a preso. O médico tenta dizer alguma coisa, mas o policial indignado não deixa. Olha bem para minha cara. Um outro, também revoltado, intervém e diz a Leônidas. Cala a boca, só escuta. O médico então abaixa a cabeça. Médico cuzão, médico de bosta, médico de bosta. Outro acrescenta, ser humano de bosta. Os policiais comentam que ele deveria perder o registro no Conselho Regional de Medicina. Você é casado. Você tem mãe? Evidentemente, os policiais extrapolaram, mas é difícil não conter a revolta diante da cena dantesca que presenciaram. Havia pitbulls mortos e outros se enfrentando na rinha. Encontraram em uma churrasqueira um pedaço de carne de cachorro. A suspeita é que eles faziam churrasco com a carne do animal derrotado. Segundo o relato publicado na imprensa, o papel do médico seria ajudar o veterinário, que também foi preso, a reanimar os cachorros. Porém, como a especialidade de Leônidas é medicina, é provável que ele estivesse ali para apostar mesmo. O que ninguém acredita é que tenha embarcado em um gavião em Goiânia, descido em Guarulhos e viajado até Mariporã apenas para pegar um pitbull de presente em uma rinha. Os animais ali estavam feridos, mesmo aqueles que venciam as lutas. Iria levar para casa um cão nessas condições para quê? Sentido humanitário? Conta outra. Ao ser preso, como se vê pelo vídeo, Leônidas tentou passar a imagem de um bom moço, talvez a imagem que faça de si próprio com suas postagens moralistas. Muitas pessoas localizaram o perfil dele no Facebook e antes que ele retirasse a página da rede, postaram comentários como vagabundo, lixo de médico, merece o pior, sem vergonha, safado, vontade de socar até desmaiar e depois usar soro para reanimar você, merece ser empalado, maldito, você é um bandido. Ele foi libertado ontem, depois de pagar fiança. Você tem dinheiro, mas nunca vai ter paz, nunca vai deitar a cabeça no travesseiro e dormir. O cidadão de bem, Leônidas Bueno Fernandes, filho, não poderá mais, com certeza, dar lição de moral. Você é, meu irmão. Pode. Aí põe o bichinho pra brigar, não tem vergonha na cara, não? Não, tava fazendo o que aqui então? Ah, tá. Aqui é tudo santo. Os vagabundos aqui é tudo santo agora. A cara dos vagabundos aqui, ó. Um monte de cara legal. Você vai ver a cela que você vai parar. Vai dormir de conchinha agora. E ó, vou te falar uma coisa. Olha aqui, ó. Vagabundo
tem dog, vagabundo tem cachorro. Tem. A hora que mostrar as fotos dos cachorros, vou falar, ó, quem que é o responsável. Olha bem pra minha cara. Boca, só escuta, tá, seu merda. Tá, cuzão, médico de bosta. Médico de bosta, você. De bosta. Vergonha isso aí, ó. Tem que o CRN caçar uma bosta dessa. Tem que caçar, acabou aí, ó. Você é casado ou não? Você é casado? Imagina um coitado que cai na mão de um cara desse. Vamos. Rede social, ó. Tá ao vivo aqui, ó, pra todo mundo. Muitos aqui, internacional, vai te as caixas. O cachorro aqui vem de outro país. Apostas internacionais. Então aqui o pessoal estava se alimentando, cachorro de porte grande, cachorro também, de acordo com a médica veterinária aqui do local. Então eles se alimentavam com carne de cachorro, eles maltratavam os cachorros, eles se alimentavam com carne de cachorro. Tem cachorro morto, é uma situação extremamente revoltante, a gente tem que ter sangue muito frio. É indignante, pessoal. É indignante. Como pode existir pessoas humanas que cometem atrocidades como essas? Isso não tem perdão. Não tem justificativa. Infelizmente, a prisão deles foram convertidas em fiança, enquanto o Congresso não vota, né, a aprovação de uma lei mais dura, mais firme. Sabe, a vontade é mesmo pegar esse pessoal e dar uma coça neles. Mas uma coça. Naquelas de deixar marcas. Ontem eu falei disso, que tinha que marcar esse pessoal com ferro à brasa. Tinha que marcar na pele cada um dos 41 que estavam ali naquela maldita rinha. Mas ainda bem que a polícia do Paraná, a de Curitiba, demorou 2 meses, foi muito tempo de investigação. Nesse lapso de tempo, quantos animais não morreram? Mas conseguiram salvar pelo menos 33 cães de Itu, mais esses 17 cães em São José dos Pinhais, e mais os que estavam na rinha em Mariporã. Salvaram a vida deles. E outra, tem que continuar uma investigação, porque isso aí tem nexos com crimes internacionais, né? Como dito aqui, eles levaram cães para rinhas na República Dominicana. Com certeza, né, que mais países estão envolvidos nisso, mais pessoas malditas estão envolvidas nisso. Né, porque se numa rinha tinha 47 mil reais em apostas, imagina o que isso movimenta mundialmente. Né, então isso tem que ser uma campanha internacional. Mas, pelo menos ver a cara
de 2 filhos da mãe, de um maldito veterinário que fez o juramento de salvar vidas de animais, de preservar animais, e de um filho da mãe, de um médico que também fez um juramento. Esses 2 canalhas, bandidos, vagabundos, devem perder o CRM. E não só isso, devem responder duramente pelos atos cometidos, devem voltar para a cadeia os 40 que foram libertados ontem. Porque só um deles está preso. Os outros 40 filhos da mãe estão na rua. Devem voltar para a cadeia imediatamente. E de preferência numa cela cheia, lotada, para receber uns petelecos de vez em quando. Lugar de vagabundo, lugar desses canalhas é a cadeia, é o mínimo que merecem. Porque por mim merecem a morte com muito sofrimento. É revoltante, sim. Eu não sou de desejar nada de ruim para uma pessoa nessa proporção, mas quando se mexe com animais, que é a coisa que eu mais amo nesse planeta, eu não penso 2 vezes. Eu desejo o pior para esses canalhas, esses bandidos, esse falso moralista defendendo a Lava Jato, colocando memes contra o Lula, contra a esquerda, e participando de rinhas. Assassino, filho da puta. É isso que você é, Leônidas. Merece uma coça, uma paulada no meio da testa. Filho da mãe. Você e esse filho da puta desse veterinário, e os outros que estavam nas rinhas, e outros que participam de rinhas pelo mundo afora. É revoltante, é indignante, é inadmissível. E eu espero que haja justiça para todos esses cães. É isso que eu espero. Espero justiça e espero que o Congresso aprove já uma lei mais dura contra maus tratos a animais. Como eu disse ontem, uma vida humana e uma vida de um animal é a mesma, é uma vida, e uma vida deve ser preservada, deve ser cuidada. E esses canalhas que paguem pelo que fizeram. E eu espero nunca encontrar essas pessoas na minha frente. É revoltante. Obrigado, pessoal. Desculpa de novo pela exaltação, mas não dá, né? Não dá para se conter diante essas imagens, diante essa história. E enquanto eu ver isso acontecer, eu vou continuar meu ativismo pela proteção da vida de animais. E não me importa o que possa acontecer comigo. Mas, eu repito, quero ver leis mais duras contra maus tratos a animais. Que seja tipificado como se fosse contra uma pessoa, contra uma criança. Porque os animais são como crianças. E deve ser tipificado igual. Obrigado, pessoal. Que tenham todos uma excelente terça-feira e nos vemos na próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.